Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, nossa aula de redação. E é o seguinte pessoal, como eu falei para vocês na aula de segunda-feira, estamos na semana de avaliações mensais do terceiro bimestre, né? Já passei para vocês a atividade avaliativa de língua portuguesa e hoje vou passar a atividade de redação, ok? Que é basicamente a produção textual. Bem, pessoal, como vocês bem sabem, estamos trabalhando o chamado narrativa de enigma, né? Também conhecido como história de detetive, tá ok? Então, para reforçar aqui mais as características, né? Vamos aqui observar esse conteúdo aqui que eu encontrei nesse site, né? Sobre contos ou histórias ou narrativas de enigmas e tal, enfim, né? O romance é uma narrativa um pouco mais longa que o conto. Os romances podem se configurar de diferentes maneiras e alguns apresentam características específicas, como o romance policial, o romance de aventura, o de ficção científica, entre outros. No entanto, há contos ou romances que se destacam em particular por conter um enigma. Em geral, os contos de enigma apresentam ao leitor algumas informações iniciais relacionadas ao tempo e ao espaço da narrativa. As narrativas de enigma se caracterizam, entre outros elementos, por apresentar um crime ou um mistério a ser desvendado. Por esse motivo, essas histórias geralmente apresentam a figura de um detetive ou de alguém que desempenha o papel de esclarecer o enigma, tornando-se um herói após desmembrar todo o problema. Alguns elementos do gênero, né? Há sempre um mistério a ser desvendado. A investigação do enigma corresponde ao foco principal da história. Caso o mistério corresponda a um crime, no início da narrativa são apresentados alguns indícios deixados pelo culpado. Conforme surgem pistas sobre o crime, possíveis culpados e novos suspeitos ganham destaque na narrativa. Os enigmas são desvendados por meio de raciocínio lógico. O suspense, o medo e o desejo de saber são ingredientes importantes na trama. Os romances e os contos de enigma estabelecem um jogo entre o leitor e a narrativa. Por meio do texto, o leitor assume uma postura investigativa. Então, pessoal, primeiramente aqui tem que deixar claro que, como já mostra, a narrativa de enigma é um texto narrativo, tá certo? Então, é um texto que possui todos os elementos da narrativa, né? Narrador, personagens, tempo, espaço, tem o clímax, o desfecho, enfim, né? Então é um texto narrativo como qualquer outro, só que porém ele tem um toque especial, que a história se baseia exatamente em um mistério, que geralmente é um crime, né? Eu digo geralmente porque pode ser que você se depare com uma narrativa de enigma que o detetive não esteja lidando exatamente com o crime, mas em 90% sempre envolve um assassinato, alguma coisa do tipo, né? Então, como eu falei, na base de um texto, de uma narrativa de enigma, né, é exatamente isso, né? Sempre envolve um mistério a ser desvendado, né? Só que o que acontece? Esse mistério, a ideia do texto de uma narrativa de enigma é fazer com que o leitor também mergulhe nesse universo, né? A ideia é exatamente fazer com que o leitor ele fique preso, né, à situação, né, e fique naquela curiosidade. Também tente encaixar ali as peças, porque como mostrou aqui, né, é interessante que o texto ele jogue algumas pistas, né, joga alguns suspeitos, algumas pistas para que o próprio leitor ele passe a fazer, né, essa dedução, né, essa junção de peças, na tentativa também de desvendar quem é o criminoso. Então, veja que é um tipo de texto bem básico, como falei para vocês, é um texto narrativo, é uma narrativa, porém que requer um elemento peculiar, né, que é a questão do mistério, né, fazer com que o leitor ele também mergulhe nesse universo, né, tente também desvendar ali a situação, o problema, né? Então, pessoal, a atividade que vocês vão fazer, né, valendo nota mensal do terceiro bimestre, é basicamente o quê? Produzir uma narrativa de enigma, uma história de detetive, como falei para vocês. Quando a gente fala em narrativa de enigma, também muito comum as pessoas falarem sobre história de detetive, né? Então, vocês vão produzir uma narrativa de enigma, né, com no mínimo 25 linhas, né? Então, vocês fiquem à vontade, sejam bastante criativos, né? Põe quantidade
de personagens, né? Não se assuste com a quantidade de linhas, porque, pessoal, para uma história, para que envolva um enigma, o interessante é que vocês façam um texto longo. Então, se possível for fazer mais do que 25 linhas, ótimo, né? Vejo que não é um texto que vocês produzem assim rapidamente, requer exatamente, para que você possa aprender o seu leitor, você tem que construir um universo de uma forma, né? Por isso que sejam criativos, né? E produzam, pessoal, produzam, não tenham preguiça, tá ok? 25 linhas é muito pouco, um pouco mesmo, né? E se vocês vão, eu tenho certeza que vocês vão gostar, né? Vocês vão se divertir, né? Porque poder construir um tipo de narrativa, né? Jogar seus enigmas é interessante, né? E é o seguinte, pessoal, o texto deve ser feito à mão, nada de digitado, tá certo? Não vou aceitar texto digitado, certo? Então, texto à mão, certo? E a caneta, tá certo? Vocês devem fazer a caneta. Entregar até sexta-feira agora, dia 4 de setembro de 2020, pelo WhatsApp. Tá ok, pessoal? Então, qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp que eu estarei à disposição. Até mais.